Um abraço aí a todos aqueles que me assistem. Eu queria começar um tema aqui que fala o seguinte: ou uma revolução ou não mudamos o Brasil. 2. Antes, eu tenho uma frase aqui para dizer que diz o seguinte: ou sejamos todos nós solidários, ou morreremos todos solitários e seremos atropelados sem nenhum respeito por todos aqueles que detêm o poder. Bom, no Brasil, há anos que foram feitas a divisão em apenas duas classes sociais no Brasil: a dominante e a dominada. A dominante, que é hoje menos de 5% da população, e a dominada são os restantes 95% da população. Estes 5% de dominantes da população criaram um país só para eles. Se apropriaram das riquezas do país, as riquezas que não puderam mais se apropriar diretamente, juntaram-se aos políticos que a eles são subordinados e se apropriaram juntos com os governantes e estão a todo momento vendendo o restante das riquezas do país e ficando com todo o dinheiro que é público. Você está vendo agora o exemplo recente aí desse presidente golpista que está vendendo a Petrobras, vai vender as empresas de eletricidade, está vendendo os minerais, está vendendo tudo que pode. Isso é uma constante em nosso país, governado o tempo todo por bandidos. Ainda assim, foi criado neste país uma falsa ideia de que existem várias classes sociais, quando na verdade só existe mesmo estas duas classes. Duas classes: a dominante, a que faz o que quer dentro do Estado, e a dominada, a que tudo é subjugada por simplesmente pura covardia da classe dominante, que detém o poder na mão. Mas no meio desta classe dominada, várias classes foram assim inventadas. Dentro dessas classes dominadas surgiu uma chamada classe média, que em seu comportamento mostra-se visivelmente arrogante, mesquinha e, acima de tudo, muito individualista. E é também uma classe nada mais, nada menos de pobres que sonham com a esperança de algum dia tornarem-se ricos também, e com seus pensamentos portam-se o tempo todo como se já fossem ricos e, portanto, agem como eles. Não podemos jamais nos orientar por esta falsa classe média, ou mesmo chamada de sonhadora classe rica. Não devemos viver alimentando falsas esperanças. A esperança tem um limite de tempo. E passado este tempo, e se nós continuarmos a alimentar as esperanças, isso vai virar uma pura idiotice e nada mais. Temos que unir todos os nossos esforços para desmontar este país de faz de contas, feito por estes 5% da classe dominante, só para eles. Fizeram o Brasil só para eles. É uma grande ilusão ficar acreditando que com esta classe dominante haverá algum tipo de diálogo. Isso jamais vai acontecer. Eles não querem saber disto. Depois que eles
se impuseram neste lugar, não mais sairão de lá. Ou tenhamos atitudes tão duras quanto a deles, ou então, cinicamente, irão nos matar lentamente, como já está acontecendo hoje. Estão destruindo o serviço público e com isso faltando vários serviços públicos ou se tornando os serviços públicos deficitários. Como exemplo maior nós temos a saúde e a educação que está sendo totalmente destruída. Não importa qual o tamanho da força que venham querer demonstrar com todo o aparato policial e somado ao aparato policial, as Forças Armadas, que a ela é o tempo todo submissas e que já estão acovardadas e que em vez de defender o povo e o país, que no entanto já não o fazem mais. As Forças Armadas agora, temos um exemplo aí recente agora aí, quando ela fica dando apoio por isso, quer dizer, ela virou uma força policial. Porque na verdade defender a nação, as Forças Armadas não tem mais esse papel, isso é ilusão. E defender o país desses bandidos que estão governando aí, eles também não fazem. Não adianta ficar com conversa fiada e para a televisão dizer que vai dar um golpe, é tudo conversa fiada. Tudo para eles se exibirem e para aparecer. Mas na verdade não tem ação. São servis, é esse governo que está aí golpista, né, esse governo Temer, golpista que está aí, eles são subordinados e totalmente servis. É isso que a gente vê. E agora, tanto a polícia quanto as Forças Armadas viraram capangas destas elites, que mandam intimidar o tempo todo o povo. Mas agora, queiramos aceitar ou não, 95%, tanto das polícias como também das Forças Armadas, são formados do povo comum e têm as mesmas nossas dificuldades e dificilmente irão contra nós, ou melhor, estarão a nosso favor, né? Porque essas Forças Armadas que está aí, que defende esse governo podre, essa política podre, são os oficialatos que é representante da elite, que pensam como elite. Pouco se importa também com o povo, né? Já teve declarações de generais aí dizendo também que tem que privatizar, tem que vender patrimônio. Porque, quer dizer, um general, um defensor da Força Armada, dizer uma asneira, um tipo de asneira como essa, realmente não tem nenhum interesse em defender o país, a nação. Essa é a realidade. Pois só 5% que são os oficiais e que pensam como elite. Não há mais tempo a perder com este Brasil, onde apenas 5% dos habitantes são donos de tudo, né? São as famílias ricas que dominam a economia, dominam a política, dominam o Estado. É isso aí que o cidadão tem que revolucionar e mudar isso tudo que está aí. Essa é a nossa saída. Ou uma revolução aqui agora, ou a gente não vai mudar esses bandidos que estão governando o país. Ou é o povo para se autodefender, ou nada. Não tem outra saída. O que a gente tem que acreditar é nisso. Não há mais tempo a perder com este Brasil, onde apenas 5% dos habitantes são os donos de tudo. A hora é agora. Somos 95% da população para virar a mesa, transformar este país. E nada poderá nos impedir. É isto mesmo, simplesmente nada. Nós somos a força, é 5%. 210 milhões de brasileiros, tá? Então é 5%, então não chega nem a 10%. Sobra 200 para revolucionar isso que está aí.
E nada poderá nos impedir. É isto mesmo, simplesmente nada irá nos impedir. Não temos com quem contar, a não ser com a nossa própria força. Temos ainda, para somar a este podre país, um judiciário que é omisso o tempo todo e lento por conveniência. E a sua produtividade é apenas de 30%, quer dizer, 70% de ineficiência. Esse é o judiciário que está aí, que está o tempo todo defendendo esses políticos bandidos que está aí e fica se detém com atenção para um lado e fica defendendo o outro lado. É esse o judiciário que nós temos, um judiciário totalmente parcial e político, não independente e imparcial. É isso que a gente vê o tempo todo. É essa cara que o Supremo Tribunal revela o tempo todo ao cidadão. A sua produtividade é apenas de 30%. Ou criamos um outro judiciário, ou iremos morrer o tempo todo sem vermos a justiça ser feita para todos. Esta é a nossa realidade com este judiciário que está aí, que nós estamos vendo. Não é o que eu estou falando, não. É o que nós estamos vendo, que está aí existente. Temos a política neste país que são feitos por políticos que são piores que qualquer prostitutas. Eles se vendem pior do que prostituta. A prostituta consegue ter mais caráter que um político para se venderem. Não podemos esperar nada deles. Da política não podemos esperar mais nada. Isso acabou. Isso é um território de bandidos o tempo todo governando e vendendo o país. Governando para empresários, para essa elite dominante e vendendo o país. E desgraçando a vida do trabalhador e de todo cidadão. E do futuro da nossa juventude. E vamos acabar com a lenda mentirosa de que não sabemos votar quando qualquer eleitor vota em um candidato. Ele tem um caráter, mas quando é eleito, ele muda totalmente seu caráter e passa a trabalhar para eles próprios ou empresas que os financiam e volta-se totalmente contra o próprio eleitor que os elegeu. Nenhum eleitor pode ser culpado disto. Uma outra questão é que só o Brasil é que se utiliza das urnas eletrônicas no mundo. Mas toda vez que foi contestado na justiça, os processos não avançaram e foram rejeitados. E até hoje, desde que foi inventada, nunca foi revelado o seu processo de computação. Quer dizer, uma caixa preta secreta que só os políticos que sabem, mais ninguém. E o pior desta situação é que já foram revelados em vídeos na internet vários casos de fraudes flagrados por auditores e fiscais destas urnas eletrônicas à época das eleições. E nada aconteceu com os culpados e nunca foram nada apurados. Sem contar os julgamentos ridículos do incompetente TRE, do Tribunal Regional Eleitoral, que quando aceitam os processos eleitorais levam tanto tempo para serem julgados que a maioria dos processos são arquivados. E tem vários políticos que quando são processados e os mesmos estão ainda em exercício, terminam o seu mandato e não são punidos, pois a justiça não os alcança. O que nós precisamos ver com realidade e entender é que a política acabou, já findou o seu limite. Não existe mais alternativas para a política. A democracia que no Brasil nunca existiu, morreu junto com a política.
temos que criar uma nova alternativa de governarmos o Estado, onde só o povo deva ser diretamente a autoridade, sem representante indireto, ou melhor, sem deputado, sem senador, sem político nenhum. É a sociedade que tem diretamente que governar o Estado. É o único caminho para construirmos um país melhor. Não adianta ficarmos acuados. Quanto mais adiarmos a situação, mais se complica para todos nós e deixaremos uma triste e pobre herança para os nossos herdeiros. O capitalismo faliu há mais de 40 anos. Nem agora não, é há mais de 40 anos que ele está falido. Existem vários livros que foram escritos sobre isto, já no início do fracasso do mesmo capitalismo. E a partir de então, neste tempo todo, ele veio se apropriando do Estado, e dentro do Estado, roubando os direitos de todo o povo, ao qual de fato pertence. Estamos vendo, como consequência a tudo isto, é a destruição de todos os serviços públicos. Agora vem também se apropriando de todo o dinheiro público e jogando toda a população à sua própria sorte. Em resumo, o capitalismo já acabou há 40 anos, mas agora é o próprio Estado que vem fazendo o serviço podre e cruel do falido capitalismo. Não temos mais que suportar tudo isto. A nossa tolerância já acabou. Não devemos, de maneira nenhuma, aceitar isto. E muito menos, nós não nascemos para aturar toda esta situação. Foram mais de 50 anos de capitalismo. Com isto, criou-se uma cultura do capitalismo muito bem arquitetada. E levará, pelo menos, mais uns 30 anos para isso sair da cabeça das pessoas e dos que o capitalismo ainda conseguiram sobreviver. Muita gente no mundo morreram por este maldito meio de exploração do ser humano como um todo. E milhares se suicidaram por causa da ilusão criada pelo capitalismo, né? Onde dizia que o mundo é para todos, tinha espaço para todo mundo podia ser rico. As pessoas ficaram se iludindo com essa estupidez, com essa ignorância. E muitos se suicidaram ao desespero de se sentirem fracassados, quando na verdade não foram. É o modelo que é feito justamente isso, para destruir nós, os seres humanos. Mas agora chegou a hora de acordarmos e enterrar em definitivo o capitalismo e todas as suas malditas ideias que veio junto com ele. Vamos dar um adeus de vez a este defunto chamado capitalismo. Isto será o melhor para o bem do mundo e para a realização de todos nós como seres humanos. O sonho não acabou. O sonho simplesmente irá começar para todos nós e se realizará para nossa felicidade. Um abraço aí a todos aqueles que me assistiram.